O São Paulo cogita trocar o nome de seu estádio. Vale a lembrança de que o contrato com a Mondelez, empresa responsável pelo bis, se encerra em dezembro desse ano. E as tratativas ainda não começaram. O pessoal do UOL informou que a Mondelez não tem a intenção de permanecer. Contrato atual de R$ 25 milhões por ano, um vínculo de 3 temporadas. Antes de gravar o vídeo, procurei pessoas do São Paulo, duas, e ambas asseguraram que não dá para cravar a saída da Mondelez. Mas existe uma outra especulação de que a BYD, construtora de carros chinesa, carros elétricos, estaria disposta a adquirir os naming rights do estádio do São Paulo. A pedida do tricolor, R$ 175 milhões por um vínculo de 5 temporadas. O São Paulo sairia de R$ 25 milhões por ano para R$ 35 milhões anuais. De fato, existiu uma conversa no fim do ano passado, ainda na era Júlio Casares, mas a conversa não avançou absolutamente nada. Nem chegaram a discutir cifras. Foi uma primeira conversa para apresentar as intenções, condições, enfim, não houve avanços e dentro do São Paulo não existe nenhuma perspectiva de que o negócio possa ser fechado. Esse é um assunto que vai ser melhor digerido e entendido ao longo da temporada diante das propostas que possam aparecer. O desempenho do time dentro de campo também ajuda bastante ou atrapalha, dependendo das circunstâncias. Você, que nome gostaria de ter no estádio do São Paulo? Só para completar, Morumbis poderia ser trocado por Morumbid, caso a BYD fosse a nova proprietária dos name rights. André Kfouri, o São Paulo líder, vence 2-1 de virada o Red Bull Bragantino. Boa noite, André. Felipe, boa noite, amigos. Uma ótima semana a todos. Antes disso, quase que os técnicos estreantes no meio de semana fecham mais uma rodada, ganhando 2 jogos, né? E no caso do Vasco, seria a segunda vitória de virada, porque o Vasco venceu o Palmeiras de virada. E hoje conseguiu virar com 1 a menos sobre o Cruzeiro no finalzinho do jogo e depois levou o 3-3, que foi o gol do Japa, né? Que deu o placar final ao jogo. Mas falando sobre o São Paulo, quando você pega o que acontece com um time depois de uma mudança na comissão técnica e uma mudança criticada, né? Elogiada por alguns, criticada por muitos, eu creio que a maioria da crítica foi contra a mudança, mas certamente teve gente que achou que estava na hora mesmo e concordou com os argumentos oferecidos no dia seguinte ou alguns dias depois pela diretoria do São Paulo a respeito de quando foi feita a mudança, com olhos para uma data FIFA que está chegando e um pouquinho mais adiante a parada do campeonato por causa da Copa do Mundo. Então essa nova comissão técnica poderia ter um tempo muito mais utilizável, mais útil para trabalhar. Mas quando você vê o comportamento do time, desde que o Roger e a comissão técnica dele assumiu, então hoje é a segunda partida, segunda vitória, essa vitória fora de casa, embora o São Paulo já tivesse vencido fora de casa com a comissão técnica anterior. Um jogo difícil hoje, porque o Bragantino, além de ter saído na frente, dificultava muito a vida do São Paulo até aquele trecho do jogo. Eu não acho que um técnico que tem conhecimento de que precisa primeiro conquistar o torcedor, né? E o torcedor ele só vai ficar satisfeito se o time ganhar. Acho que pouca gente está preocupada em como ganha, né? Quando você tem um técnico criticado antes de estrear, né? Quando a torcida já demonstra que está descontente com a opção feita pelo clube, esse cara ele só tem uma solução. Ele precisa ganhar. E o São Paulo não só está ganhando, como está jogando bem. É um começo que eu imagino que talvez nem o Roger esperava. E hoje foi mais uma boa atuação do São Paulo para virar um jogo num lugar difícil de jogar, contra um bom time, que é o time do Bragantino. E o Roger, desse jeito, ele se aproxima desse primeiro objetivo que ele tem, que é quebrar, ou pelo menos diminuir um pouco, da reticência do torcedor do São Paulo em relação à contratação. E o que é curioso, Gustavo Zupac, é que o São Paulo tem um histórico muito ruim em Bragança, aí ganha as quartas de final em Bragança com o Crespo. É verdade. Não é que ele achou o caminho, mas o Roger também achou. Eu queria que você trouxesse um pouco sua percepção dessa partida, a vitória do São Paulo. São Paulo líder do Brasileiro. Zupac, boa noite. Bem, boa noite, Mota. Boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de esportes. Foi uma vitória justa do São Paulo. Eu gostei muito da postura do São Paulo em Bragança. São Paulo tentou ser um time agressivo a maior parte do tempo. É verdade que depois que fez o gol da virada, né, o gol do Caleri, o Bragantino passou a apertar um pouco mais e exigir um pouco mais do Rafael. Mas mesmo com essa postura do São Paulo de tentar ser mais agressivo em um primeiro tempo, com ainda mais posse de bola, tentando atacar as costas da linha defensiva do Bragantino, que costuma ser um pouco alta,
O São Paulo não conseguiu ter volume de finalização. Sabe quantos chutes o São Paulo deu? Não chutes certos, chutes totais no segundo tempo? 2. Os 2 gols. Foram 2 chutes no primeiro tempo, 2 chutes no segundo tempo. Então, mesmo com o São Paulo tentando ter uma postura agressiva e tentando empurrar o time do Bragantino para trás, o São Paulo teve dificuldade para encontrar o caminho das finalizações, mas foi muito competente quando as encontrou. Foram 2 gols de cruzamento, o primeiro gol, o Sabino, foi muito espirituoso no seu chute, né? Um chute improvável de entrar onde entrou, né? E para o Sabino é importante, é o cara que vem tentando se afirmar o tempo inteiro no São Paulo, e acho que com o Roger ele vai ser um jogador muito importante. Roger gosta de zagueiros que tentam a construção, e o Sabino tenta a construção. E o segundo gol ele é emblemático porque ele fala de 2 jogadores desse bom momento do São Paulo, bom momento que vinha desde o Crespo. Vamos lembrar que o Crespo foi demitido em uma sequência boa, apesar da eliminação no Campeonato Paulista, que é o cruzamento do Lucas Ramon, que vem sendo uma alternativa interessante pela direita, a falha, mais uma falha, né, do goleiro Cleiton, que saiu totalmente em falso no cruzamento, e o Caleri, tão elogiado no jogo do meio de semana. Impressionante, né? Deu um grande momento de afirmação do Jonathan Caleri para dar essa vitória ao São Paulo. Então, pela postura do São Paulo, pela dificuldade em criar as oportunidades, pela relevância da vitória no local e no momento, na semana, um baita de um resultado do São Paulo em Bragança. Eu acho que esse é um ponto, né, Jean? A gente, quando pensa nos times ponteiros, a gente avalia o resultado muitas vezes no território em que ele é obtido em comparação aos outros times. A gente sabe que muita gente vai viajar a Bragança e poucos vão sair com 3 pontos. Então, acho que do ponto de vista de resultado é excelente. E de bola, como é que você vê esse São Paulo, Jean? Boa noite. Perfeito. Boa noite a todos. Bom, eu acho que primeiro é o que você falou, né? A gente comparar essa vitória, ela é imensamente maior na comparação com a vitória diante da Chapecoense. Né? A gente sabe que por tudo que tinha acontecido, ganhar da Chapecoense em casa ia ser uma obrigação no sentido de que se não ganhasse, já iam começar os discursos, né? Ah, tá vendo, demitiu o Crespo e tal. Essa vitória não. Essa é uma vitória que, como você disse, é uma vitória difícil, é uma vitória rara, é uma vitória que nem todo mundo vai conseguir, mesmo os candidatos a título, certamente eles não vão vencer todos os jogos, né? Os times que anseiam ficar lá na ponta de cima, eles não vão vencer todos eles, o Bragantino fora de casa, então acho que é uma vitória muito grande. Ah, como jogou? Eu acho que jogou bem, quer dizer, você tem que jogar bem. Você não vai conseguir ganhar do Bragantino jogando mal, né? Fora de casa, sobretudo. Poderia ter sido um empate, o jogo evidentemente que poderia, né? Pelas chances criadas. O Zupa falava do número de finalizações. Sim, o Bragantino finalizou muito mais, mas também é bom dizer que esteve atrás do placar, né? A partir do momento que o São Paulo vira. Ok, o São Paulo também esteve atrás, né? Aliás, só um parênteses, Felipe, que eu acho legal. É assim, esse campeonato tá incrível, né? Do ponto de vista da competitividade, do equilíbrio, da disputa, de como os jogos são todos eles indefinidos, né? E hoje a gente teve outros exemplos, depois vamos falar do Cruzeiro e Vasco, né? Mesmo naquelas circunstâncias. O próprio Palmeiras vence o Mirassol jogando em casa, mas podia ter sido um empate também. Então, assim, são jogos todos eles, né? Raras as exceções, são jogos equilibrados, disputados, e esse foi mais um. Agora, como disse o Zupa, o São Paulo teve o mérito de ser mais eficiente do que o Bragantino, não tem muito o que discutir da vitória, não é fácil jogar como o São Paulo jogou e criar o quanto o São Paulo criou, porque o São Paulo também criou. Então, acho que, assim, é uma vitória importantíssima, né? Seja pela tabela, pelos 3 pontos, seja porque esta é uma vitória que a gente não pode afirmar que o São Paulo com o Crespo conseguiria. Óbvio, não estou de maneira alguma, né, diminuindo o Crespo e fui contra, estou entre aqueles que foi contra a demissão do Crespo. Eu também. Acho que não tem muito o que dizer. Aliás, tem uma mensagem no YouTube que foi engraçada até, né, porque poderia ser o argumento de muita gente, por exemplo, diante da Chapecoense. Bela vitória do time do Crespo, né? Quer dizer, vai ter muita gente ainda por um tempo pensando assim, imaginando que poderia ser assim, mas para o Roger, né, por tudo que o André falou também, para o Roger é muito importante essa vitória, que não é uma vitória fácil. Vamos lá, eu queria jogar aí para vocês na bancada discutirem o jogo. E eu vou puxar pelo Roger. Eu acho que já vem o Caleri, já vem outros elementos dessa partida. Mas o Papucho, jogando para você.
desapegando da pressão. Qual a importância de um início? Vitória aqui, vitória ali. Porque hoje é muito difícil precisar onde está a mão do Crespo e onde está a assinatura do Roger. Mas isso é irrelevante no sentido esportivo enquanto o São Paulo ganha. Até o momento em que isso deixe de ser qualquer pensamento do torcedor. Mas é o Crespo, daqui a uma, 2 semanas, se segue assim, não que ele vai ser abraçado, mas aquela coisa de ir ao estádio com uma pulga atrás da orelha, será que vai ou será que vai, ela é dissipada. A confiança que o Roger adquire, a mensagem que ele passa nos primeiros jogos, garantindo 6 pontos, mantendo o São Paulo no topo, conservando o DNA agressivo da equipe, vendo jogadores individualmente importantes para essa equipe se destacarem. Tudo isso faz parte do contexto, né? E assim, acho que ninguém aqui duvida do conhecimento de jogo do Roger, da boa intenção quanto a um futebol ofensivo que o Roger tem. Tudo isso faz parte da carreira do Roger nesses 10 anos em que ele é técnico, né? Ele começou em 2016, quer dizer, pegou antes Novo Hamburgo, mas o Grêmio, o primeiro trabalho dele de destaque, foi naquela Copa do Brasil que o Grêmio foi campeão em 2016 e depois o Renato pegou o trabalho de 17 para frente. Acho que o Renato já é o campeão, né? O Roger cai um pouco antes. Mas são princípios de jogo que a gente vê o São Paulo tentando executar. Então, acho que para validar a escolha da diretoria, ver o São Paulo jogando bem e vencendo nesse momento é muito importante. Então, acho que fortalece o Roger nas 2 pontas, da porta para fora, da porta para dentro. Porque, embora existissem jogadores que não gostassem muito do Crespo, e todo mundo sabe que o Lucas, por exemplo, é um deles, muitos outros gostavam, inclusive o Caleri, né, autor de gols nas 2 vitórias, fez postagem agradecendo ao Crespo, centroavante argentino, para ex-centroavante argentino e tal. Então, da porta para fora e da porta para dentro, são vitórias conquistadas pelo resultado e pela maneira que elas foram conquistadas, que acho que validam essa primeira semana do Roger. Tem muito por fazer, mas dada a desconfiança que a contratação gerou, começar mal seria trágico. Começar bem não é garantia, mas começar mal seria muito perigoso. Então, essa primeira semana boa é um checkpoint para o trabalho. Eu acho que, assim, no futebol, salvo raríssimas exceções, é aquela história de o que você tem feito por mim recentemente. Se daqui a pouco o São Paulo tiver uma sequência de 3 partidas ruins, 2 derrotas, 1 empate, as pessoas não vão lembrar que o Roger iniciou bem, ganhou jogos, que contra a Chapecoense, na primeira meia hora o São Paulo estava jogando de maneira confusa, teve parada, ele mexeu, acertou, contribuiu. É o trabalho dele, não é uma coisa assim, nossa, vocês viram que estratégia... Não é isso, mas está trabalhando. A questão para mim também tem um lado que é o seguinte, até a diretoria do São Paulo falou isso, achamos que era a hora de trocar porque o time está bem. Lembra? O time estava bem. Tinha passado o pior momento. O São Paulo poderia até alcançar a liderança no jogo seguinte, se o Crespo tivesse continuado, como acabou acontecendo. E se você pega um time que de fato está bem, ou bem talvez não está mal, não é uma demissão em que você percebe a equipe sem conseguir jogar, perdendo partidas, uma classificação que não é correspondente, como o caso do Cruzeiro, por exemplo. Não era isso, é ao contrário, as coisas estavam boas. Se você chega e começa a mudar de uma hora para outra, porque você é um técnico diferente, que olha o futebol de outro jeito, escolhe outros jogadores, começa a aplicar a sua maneira de jogar e as coisas não funcionam, você imediatamente se coloca numa situação pior. Quando você chega num time em que tudo vai mal, você troca todo mundo e tudo continua mal, pelo menos alguém vai dizer, você está tentando. Isso. Se você chega num time que não está mal e as coisas pioram, a culpa é sua, teoricamente. Né? E o Roger, obviamente, sabe disso. Mas depois de centenas de milhares de demissões, né, no futebol brasileiro, a gente agora partiu para um outro nível, né? Que é, o time vence por 8-0, demite. O outro time está bem, você demite. Porque ele está bem? Porque está bem. Pô, o negócio é ir mal. Mas o lance, tem um lance que vem data FIFA aí, pode ajudar. Mas você pega a formação de São Paulo, tirando... foi o Wendel no jogo de quarta-feira, como lateral esquerdo, e agora veio Enzo Dias. É o mesmo time. Numa estrutura muito clara, muito clara. Meio de campo, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, legal. 3, o Lucas Moura um pouco acima, solto, né? Sem aquela velocidade que sempre o caracterizou. E aí, Caleri e Luciano. Na hora que precisar começar a mexer, não estou falando de segundo tempo, estou falando entrar para jogar. Porque você não vai até o final do ano assim.
né? Ou contrata, e depende da situação do clube. Você vê que o São Paulo deu uma maneirada porque não pode. Como é que vai suportar? Assim, jogou agora no meio de semana, jogou nesse final de semana. Até dia 22 tem jogo também, depois dá uma parada. Isso pode dar uma segurada na galera aqui, você voltar repetindo jogos. Mas não vai ser assim durante muito tempo. Então, na hora que começar a ter que mudar e trocar o sentido de uma equipe que ele tenta fortalecer, as coisas vão ficar mais difíceis. E ninguém vai entender isso. Sim. Ninguém vai dar a mínima para isso, para a dificuldade. E outra coisa, né? A gente sempre precisa, isso vale para qualquer treinador do futebol brasileiro. Esta é uma temporada das mais difíceis, porque o nosso período de descanso, que ele é fundamental para alcançar rendimento na temporada seguinte, foi pequeno e a pré-temporada não existiu. Ela vai existir agora durante a Copa do Mundo. Então está tudo errado. Então é muito difícil ficar também cobrando como se aqui fosse um lugar onde as coisas realmente são bem feitas e bem estruturadas. O problema é que não é um ano atípico, né? Esse é o primeiro ano do pra Uma sempre. série. Do pra sempre. Eu só Pra acho que sempre tem- começou esse ano, né? Mas para olhar especificamente para o São Paulo, eu acho que aí tem uma coisa boa para o São Paulo, que é, ao contrário dos seus principais competidores, Seleções. para quem considera que o São Paulo é candidato ao título, acho que a gente pode até discutir isso, mas acho que assim, para quem considera isso, o São Paulo vai ter de fato uma parada, né? Quer dizer, acho que tirando o Bobadilha, né? Você não tem, né? A expectativa que o Lucas, o Caleri, Brasileiros não, né? então. O Arboleda talvez, mas nem acho que não, e é reserva hoje Então, também. acho que é a Bobadilha, né? Talvez É. seja o cara que vai estar lá presente. Então, eu acho que, assim, isso é uma coisa positiva em cima do que o Calçade falou, que é, enquanto o Flamengo certamente vai ceder vários jogadores importantes, o Palmeiras deve ceder vários jogadores importantes, o São Paulo, de fato, talvez possa até fazer um uso mais constante desse time, porque sabe, né? E não estou falando, óbvio, um uso, nós estamos em março ainda, né? Então, se jogar todo mundo o tempo todo até a Copa do Mundo, obviamente não vai rolar. Então, você precisa variar. Mas E pode nessa no meio do ano comparação, também talvez chegar tenha uma alguém. vantagem. Você pode trazer assim, jogador. No futebol brasileiro, a gente está acostumado, ainda falando sobre a missão do Roger agora, os treinadores, eles, antes de trabalharem para colocar suas digitais, né, nas equipes, eles trabalham para comprar tempo, né? Então, são vitórias de curto prazo, do jeito que der para ganhar, para você comprar tempo e ganhar credibilidade para aí, de fato, começar o seu trabalho. Em termos de escalação, e a gente falou isso aqui nessa mesma mesa depois da vitória sobre a Chape, não acho que o Roger vai mudar a escalação base do São Paulo do Crespo por uma questão de não tem o que mexer muito. O máximo que ele pode fazer é trocar zagueiro, mas não acho que vai, porque Alan Franco e Sabino são os melhores zagueiros que o São Paulo tem. O time do São Paulo é esse. No máximo é o Wendel ou Enzo, quem tiver melhor. Ponto. Agora, existem comportamentos, mecanismos, funções dentro desse desenho que ele pode mudar. Então, essas vitórias de início, mais do que transformarem o São Paulo, elas compram tempo para o Roger. Para o Roger poder trabalhar. E esse é um grande mal dos técnicos brasileiros, especialmente aqui no nosso país, né? Muitos deles, nem que não conseguem, eles optam por não trabalhar com profundidade a sua própria metodologia no começo, porque eles têm que ganhar para depois ter esse respiro para poder trabalhar. E acho que no caso do Roger isso se aplica também, e aí o meio do ano é importante para isso. Então, esses primeiros meses, faltam 3 meses para a Copa, esses primeiros 2 meses e meio de trabalho do Roger vão servir muito para ele ganhar tranquilidade para poder trabalhar melhor a equipe no meio do ano e fazer o São Paulo evoluir. Outra vantagem que o São Paulo pode ter em relação a alguns concorrentes é o fato de o calendário paralelo do São Paulo ser um calendário de Copa Sul-Americana, onde você tem uma fase de grupo mais administrável do que quem joga uma fase de grupos de Libertadores, que não te permite nenhum tipo de vacilo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.